Olá, meus amigos, meu nome é Bruno Klipper, professor de Processo do Trabalho aqui da OAB do Estratégia Concurso. Vamos falar nesse vídeo, nessa questão, sobre contagem de prazos processuais. Vamos lá, galera, vamos lembrar alguns pontos aqui sobre a contagem dos prazos processuais. Vamos ver aqui como é que se dá essa contagem, lembrando aqui de um exemplo clássico, na verdade dois exemplos clássicos para até nós chegarmos aqui a uma situação excepcional que consta na nossa questão. Então vamos colocar aqui e até lembrando o seguinte, que não se aplica a regra do novo CPC ao processo do trabalho em relação à contagem de prazo. Primeira informação relevante aqui, nós não vamos contar prazos no processo do trabalho como se conta agora no novo CPC. No novo CPC, como é que é a contagem de prazos? Em dias úteis. Isso não se aplica no processo do trabalho. Nós continuamos a contar o prazo igualzinho o que nós tínhamos, como prazos corridos, contando sábados, domingos, feriados, ok, galera? Então esqueçam contagem de dias úteis aqui no processo do trabalho. Vamos agora para dois exemplos típicos de contagem de prazo. Vamos pensar o seguinte, eu fui intimado na quinta, aqui eu fui intimado na sexta-feira. Então vamos construir esses dois exemplos que são típicos para nós chegarmos no próximo exemplo, que é o da nossa questão. Então, qual que é a ideia, galera? Você foi intimado na quinta-feira. O que você vai fazer com a quinta-feira? Você vai excluir. Sexta-feira é o primeiro dia, sábado é o segundo, domingo é o terceiro, quarta segunda-feira é o quarto, terça-feira é o quinto dia. Ou seja, vocês perceberam que, como eu fui intimado na quinta, o prazo começou a ser contado na sexta, que é um dia útil, foi contado no sábado, foi contado no domingo normalmente. Os prazos aqui, eles são corridos. Então, como eu comecei a contagem do prazo num dia útil, que foi sexta-feira, eu conto sábado, domingo, feriado normalmente. A nossa grande preocupação aqui em processo do trabalho é lembrar que prazo não começa em sábados, domingos e feriados. Prazo não começa em sábados, domingos e feriados. E nem termina. Se terminar em sábados, domingos e feriados, nós vamos fazer o quê? Nós vamos prorrogar esse prazo. Então, prazo não começa e nem termina em sábados, domingos e feriados. No nosso primeiro exemplo, ele começou na sexta-feira, aí eu contei sábado, domingo tranquilamente. Agora, olha a segunda situação aqui. Você foi intimado na sexta-feira. O que você vai fazer com a sexta-feira? Você vai excluir. Vai começar a contagem do prazo em sábados? Não. Sábados, domingos e feriados eu não começo contagem do prazo. Segunda-feira, se for dia útil, é o primeiro. Terça-feira é o segundo. Então, ó, se segunda-feira for dia útil, é o primeiro dia. Terça-feira é o segundo. Agora, por que eu não comecei a contagem no sábado e domingo? Por que ele não foi contado aqui? Porque o prazo só começou na segunda-feira. Com a exclusão da sexta, não conto sábado, não começo domingo, começo na segunda-feira. Imagine o seguinte agora. Você foi intimado, e aí é o que nos interessa a partir de agora, ó. Súmula 262 do TST. Vamos entrar agora, sim, na súmula 262, que é o que vai responder a nossa questão daqui a pouquinho. Na primeira situação, você foi intimado na quinta, excluiu quinta, começou a contagem na sexta. Na segunda hipótese, você foi intimado na sexta-feira, excluiu a sexta, começou a contagem na segunda-feira. E se você tivesse sido intimado no sábado, isso que é o que nos interessa, é a redação da súmula 262 do TST. Se você tivesse sido intimado no sábado, o que aconteceria, galera? Olha o que acontece, olha a grande pegadinha. Você iria presumir que foi intimado na segunda-feira.
você foi intimado no sábado, mas você vai presumir que foi intimado na segunda-feira. Por que você vai presumir que foi intimado na segunda-feira? Porque segunda-feira é o primeiro dia útil seguinte. Quando você é intimado no sábado, diz a súmula 262 que você vai presumir ter sido intimado no primeiro dia útil seguinte. Então, primeiro dia útil seguinte, por presunção aqui, a intimação foi recebida na segunda-feira. O que você faz com a segunda-feira? Você exclui. Terça-feira, se for dia útil, será o primeiro dia do nosso prazo, ok? Então, se eu fui intimado no sábado, eu vou presumir que essa intimação chegou no primeiro dia útil seguinte. Então, vou presumir no meu exemplo que ela foi recebida na segunda. Então, se ela foi recebida na segunda, eu excluo a segunda, começo a contagem do prazo na terça-feira, se for dia útil. Então, ó, terça-feira é o primeiro dia do prazo. Terça-feira é o primeiro dia do prazo, se for um dia útil. Vamos tomar bastante cuidado com isso daqui, ok? Então eu vou presumir que foi recebido na segunda, se segunda for dia útil. E aí eu corto, excluo a segunda-feira, começo a contagem na terça, se for dia útil também. Vamos ver como é que a FGV cobrou isso daqui no exame de ordem. Vamos lá, ó. Vamos colocar aqui. Em ação trabalhista, a parte ré recebeu a notificação da sentença em um sábado. Assinale a opção que, de acordo com a CLT, indica o dia a partir do qual se iniciará a contagem do prazo recursal. Olha, o início do prazo será na segunda-feira. Por quê que o início do prazo é na segunda-feira? Porque início do prazo é o dia da intimação, do recebimento. Então, por presunção, eu recebo na segunda-feira. E a contagem do prazo deverá ser iniciada na terça-feira. Ou seja, terça-feira vai ser o primeiro dia do prazo, se forem dias úteis. Então, eu vou presumir que o início do prazo, que é o dia do recebimento, é o dia da intimação, foi na segunda-feira, e a contagem do prazo será iniciada na terça-feira, se forem dias úteis. Uma grande pegadinha que nós temos aqui dessa súmula 262 do TST. Toma muito cuidado com isso daqui. Vamos eliminar agora as outras assertivas, vamos eliminar aqui as outras afirmativas. Vamos lá, ó. A B, o início do prazo será na segunda-feira e a contagem do prazo também deverá ser iniciada na própria segunda-feira? Não. A segunda-feira ela é excluída e eu começo a contagem na terça. O início do prazo será no sábado, mas a contagem será iniciada na terça-feira, se dia útil. O erro está aqui, ó. O início do prazo não é no sábado, vai ser na segunda. Eu vou presumir ter recebido na segunda. D, o início do prazo será no sábado, mas a contagem será iniciada na segunda. Não, errado. Galera, só para a gente finalizar, vamos tomar bastante cuidado com dois conceitos que nós utilizamos aqui no processo do trabalho. Início do prazo e início da contagem do prazo. Vamos tomar cuidado com isso. São duas coisas totalmente distintas. Início do prazo, início da contagem do prazo. Em processo, eu falo que o início do prazo é o dia do recebimento da notificação, da intimação. Início do prazo é o dia que eu recebi. Recebi hoje. Hoje é o início do prazo. Ele começa a ser contado quando? Pô, aí é diferente. Então, o início do prazo é o dia do recebimento. O início da contagem do prazo é quando ele efetivamente começa a ser contado. Então, nesse exemplo aqui, se eu recebi no sábado, o início do prazo vai ser a segunda e o início da contagem na terça-feira. Toma cuidado com esses conceitos aqui para a gente não confundir e errar, ok? Então, início do prazo, o dia do recebimento, o início da contagem do prazo, o dia em que efetivamente esse prazo começa a ser contado, ok? Um abraço, bons estudos, tchau, tchau.